Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está vendo meu vídeo, acessando meu canal no YouTube. Eu sou Esteliane, analista comportamental e terapeuta de reprocessamento generativo. E no vídeo de hoje eu vou abordar um assunto muito importante, interessante e que eu acredito que levará você a questionar alguns acontecimentos em sua vida. Então eu te convido a ficar até o final. Vamos para o vídeo. Se você é dos anos 80, 90, assim como eu, novinhos, com certeza você vai lembrar do filme que eu vou citar daqui a pouco. Mas, no entanto, se você não é dos anos 80, dos anos 90, uma geração aí mais nova, pode ser que você não conheça esse filme e já te indico a assistir de tão lindo que ele é. Eu gostava muito na minha infância e na minha adolescência esse vídeo. É bem provável que você conheça de tão lindo. E esse vídeo que eu vou citar aqui, eu peguei ele como exemplo para poder abordar e falar sobre esse assunto que eu coloquei, que é no título, Questione os seus cativeiros. Eu achei esse filme, assim, ideal para eu poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão delicado, mas extremamente importante a ser abordado. Quantas vezes, fazendo uma retrospectiva aqui, um pouquinho da minha história, eu me vejo me permitindo estar em algo desconfortável ou aceitar, permitir algo desconfortável por acreditar que aquilo ali era o certo absoluto. Literalmente, eu tinha que falar sim para tudo, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que estar naquela situação porque era o certo a ser feito, até eu descobrir a verdade e me libertar. Então, por muito tempo, eu fui me permitindo a ficar assim, sabe? Mais para um coração, né? Mas literalmente dentro de uma caixinha, me sentindo bastante desconfortável, mas para mim tinha que ser dessa forma. E quantas pessoas podem estar passando por essa situação, por conhecer uma verdade absoluta que na verdade não é algo absoluto, mas foi o único caminho que ela trilhou, foi a única informação que ela já teve na vida dela, e eu espero de verdade que essa pessoa encontre esse vídeo e se liberte. Qual filme seria tão interessante eu abordar aqui, que dá para me usar como exemplo nesse assunto? O Jardim Secreto. Ah, lembrou, né? Lindo, lindo, lindo. Eu sei que você já assistiu esse filme. Se não assistiu, assiste porque é muito lindo. O filme O Jardim Secreto, abordando aqui bem rapidamente para poder, você que não assistiu, que eu acredito já assistiu, mas pode ser que tenha alguém aqui, principalmente da geração mais nova, que não assistiu, então não faz sentido eu contar o filme, senão perde a graça. Mas assim, o filme ele aborda sobre um garotinho enfermo que ficava só em seu quarto, porque não podia andar, e também não ver a luz do sol, porque foi diagnosticado com uma doença muito grave. E esse garotinho ele ficou anos nessa situação, sozinho literalmente. Por quê? Porque ele perdeu a mãe dele e o seu pai trabalhava sempre fora e eu acho que muito triste com todo aquele acontecimento, não ficava quase em casa. Ele era cuidado por governantes ali, funcionários daquela casa. E esse garotinho vivia essa vida assim, ou seja, ele aceitou, uai, era o diagnóstico. O pai não questionou o diagnóstico, não procurou outros profissionais para poder realmente certificar que realmente esse garotinho, seu filho, tinha essa doença. Logo aceitou o diagnóstico, ficou nessa situação e esse garotinho, nessa vida, totalmente aprisionado, externamente, internamente, por causa de uma doença. No entanto, surgiu na vida desse garotinho uma pessoa que fez toda a diferença.
uma pessoa que literalmente foi um caminho para ele, um caminho para uma nova vida. Foi a sua prima que se mudou porque havia perdido os pais em um acidente e ela questionou, começou a se questionar dele nunca ter tentado andar e nem se esforçado para ver a luz do sol, para ver se aquilo ali de fato ia prejudicar ele ou se ele por mim não ia conseguir evoluir um pouco. E com muito esforço, com muita tentativa, ela conseguiu convencer ele a tentar andar, a ver a luz do sol. Tem algo ali bem lindo dentro do filme que eu não vou contar, senão vai perder a graça. Quem já assistiu vai lembrar. Até que eles descobriram que ele não tinha doença nenhuma e que havia uma maldade muito grande por trás de tudo isso. Não vou contar, mas quem assistiu vai lembrar. E por que que eu peguei esse filme? Porque é sobre isso na vida de muitas e muitas pessoas. Quantas pessoas estão se permitindo viver em algo que não é real por causa de uma crença limitante, por causa de um trauma, por causa de experiências dolorosas, desencadeou transtornos mentais e esses transtornos estão aprisionando essa pessoa como se não houvesse uma saída, como se não houvesse um caminho melhor, como se ela não conseguisse se libertar daquilo ali, que a vida dela foi destinada àquela situação e não tem mais jeito. Quantas pessoas estão deixando de viver de fato por causa de um problema que pode ser resolvido? Penso que todo ser humano está em busca de paz, conforto, plenitude, alegria, não é mesmo? Ou seja, liberdade o máximo possível. No entanto, existe uma armadilha quando alguém está em busca dessas realizações. Existem caminhos traiçoeiros. Que caminhos são esses? Que armadilha seria essa? Crença limitante. Quantas vezes você já disse para você mesma, para você mesmo, eu não posso, isso não é para mim, eu não vou dar conta, estou me expondo ao ridículo, é tarde demais para começar. Quantas vezes você já citou isso para você ou até mesmo passou pela sua mente e você acreditou? Eu tive uma cliente que ela me procurou porque ela tinha muita dificuldade, mas muita dificuldade de se expor ao meio social. E o trabalho dela exigia muita exposição. E ela era uma pessoa assim, é de fato uma pessoa talentosa, uma pessoa assim inteligentíssima, mas todas as vezes que ela ia se expor à sociedade, ela passava muito, mas muito mal. E sentia muita vergonha, porque as pessoas percebiam a atenção. Ela não conseguia nem sequer falar tudo aquilo que ela estudou e que ela também tinha como conhecimento, assim, muito atento na vida dela. E isso estava causando um sofrimento muito grande, é óbvio. Então ela me procurou. E assim, depois de muito tempo de conversa com ela veio a me dizer de uma experiência que ela teve que ali a gente descobriu que era o gatilho que acontecia dentro do inconsciente dela, ou seja, o inconsciente dela enviava esse gatilho emocional sempre quando ela ia se expor ao meio social. Por quê? Porque quando ela estava na infância, ela foi desrespeitada por um amigo da família. Eu não vou falar detalhadamente que desrespeito foi esse, mas pense e já possa imaginar. E enquanto ela estava sendo desrespeitada, ele falou certas palavras com ela
conversou com ela certos assuntos, que enquanto aquilo estava sendo desconfortável e se tornando um trauma para ela, também ela estava gravando tudo aquilo que ele estava falando. E sempre quando ela vai se expor ao meio social, esse gatilho é enviado, porque ela sente a mesma sensação de desconforto. E o nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele não entende o que é passado e futuro. Para ele, tudo é no presente. Então, toda dor que assemelha com aquilo que um dia você sentiu, ele vai enviar gatilhos como um auto de defesa. E o seu corpo vai agir aquele gatilho. Algo semelhante pode estar acontecendo com você. É claro, uma experiência diferente, mas a sensação pode ter sido semelhante. E hoje, quando você vai fazer algo que é importante para a sua vida, você começa a suar, você começa a tremer, você começa a passar mal, ou seja, você começa a ter um monte de reações fisiológicas e nunca entende por que isso acontece. Então você se volta para dentro da caixinha, porque você acredita que é a sua realidade, ou seja, você não é capaz o suficiente, você não tem condição, talento para enfrentar esse obstáculo. Existem vários tipos de cativeiro. Cativeiro para alguém pode ser diferente para o outro, mas o que te está causando sofrimento é um cativeiro e você precisa encontrar. E para você encontrar, você precisa questionar. Talvez algum pássaro disse para você que sucesso e liberdade só é conquistado com um belo par de asas. Mas você é um leopardo. Você não tem asas. Ou algum leopardo disse que para ter sucesso, liberdade, ser feliz, é preciso saber correr muito bem, com alta velocidade e muita flexibilidade. Mas você é uma águia. Questione tudo que, de certa forma, você aprendeu, mas que não está te fazendo feliz. Porque talvez você esteja se permitindo algo que não alimenta a sua essência. E é por isso que você não está encontrando essa paz, esse conforto, essa alegria. É através do questionamento que o cérebro envia força para você agir, você buscar uma resposta. E é dentro dessa busca que você vai se encontrar, você vai entender que tem algo fora do lugar e que você precisa organizar isso. E toda organização sempre inicia, sempre começa por dentro. Nunca tente organizar o lado de fora se do lado de dentro está desorganizado, tem algo errado. Primeiro, cuide das suas dores emocionais, trabalhe o seu desenvolvimento pessoal, se conheça de verdade, para de fato você conseguir olhar para o externo com um olhar que vem da sua alma, da sua essência, e não de crenças limitantes, de gatilhos que são enviados por experiências e dores emocionais que um dia você teve em sua vida. E eu não vejo um caminho mais certo para você encontrar a sua essência cuidando desses pilares que são extremamente importantes, que são espiritualidade, saúde mental e emocional. Você precisa cuidar desses pilares para de fato você cuidar da sua essência. Como eu sou cristã, eu sempre vou dizer para você e por experiência própria, pois eu sou cristã, me permiti ser cristã exatamente por causa das experiências que eu tive. Eu sempre vou orientar a você buscar se aproximar de Deus e saber os planos que Ele tem para você, compreender os planos que Ele escreveu para a sua história. Porque ninguém, mas ninguém te conhece mais sobre a sua vida, sua história, sua essência,
do que ele, Deus, que te criou, que te formou, que escreveu a sua história. Não ande como uma criança perdida. Procure o melhor para a sua vida. E para você encontrar o melhor, você precisa de fato cuidar, resolver os seus problemas emocionais. E para mim, o caminho que de fato vai te levar para sua essência e curar você dessas dores, dessas aflições, de todos os obstáculos que surgiram no seu caminho, vai ser Deus que te conhece. Deus vai enviar para você instrumentos para te dar suporte, para te ajudar a se encontrar, a viver a sua essência. Assim como aquela prima daquele garotinho no filme O Jardim Secreto. No entanto, o garotinho se permitiu, ele se permitiu tentar. Assim também você precisa. Questione, busque, verifique se isso realmente é bom para a sua vida e se permite.